Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 21 do Evangelho: haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, com suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus: reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Simples, né? Mas tão complicado, né, gente? Quantos falsos profetas estão aí ainda andando aí pelo mundo, né? Usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, né? Em vão, para angariar fundos para ele mesmo, para eles mesmos, né? Difícil a gente analisar só de ver, né? A gente tem que ver as obras que esses aí estão fazendo, né? O que eles estão fazendo. O que estão fazendo é uma coisa que vai ser útil a ele ou à humanidade. Né? Porque tudo que Deus fez, tudo que Cristo trouxe para a gente é em prol da melhora da humanidade. Não para ele não precisa disso, né? Ele não precisa melhorar mais.
Cristo já é puro. E quem usa o nome de Cristo tem que ser pelo menos correto. Pelo menos correto. Seguir um caminho reto, um caminho do bem. Quem usa um nome de um espírito de luz, vamos colocar aqui, quem usa o nome de Bezerra de Menezes, né? Ele tem que se comportar, vamos dizer assim, como Bezerra de Menezes, né? Quem usa o nome de Chico Xavier tem que ter o quê? Tem que ter um comportamento, tem que ter uma moral como Chico tinha, como Chico tem, né? Chico não morreu, está do outro lado só. Então vamos analisar, vamos conhecer, né, a fundo aqueles que se julgam, que se dizem, aqueles que se dizem, né, espíritos trabalhadores do bem, porque muitos se passam com nomes, né, de trabalhadores do bem, espíritos trabalhadores do bem, e não são espíritos zombeteiros, né, que a gente fala, né, que vêm aqui só para causar tumulto nas cabeças dos homens, em trazer a discórdia, usando um nome, né, famoso, de um espírito famoso. Eles podem fazer isso, podem vir como mulheres, como homens, isso não tem diferença, né, para eles podem vir e podem fazer o que eles quiserem, com a permissão do Pai, lógico, né, para o Pai testar a gente também, né, testar a nossa inteligência, vamos falar assim, né? Então vamos procurar, nós que ouvimos todo dia, né, porque as televisões hoje estão cheias de programas, né, evangélicos, católicos, né, espíritas também tem, né, alguns canais aí. Então vamos analisar essas pessoas que estão ali falando, né, em nome do Cristo. Vamos analisar a vida dessas pessoas, né, se a gente dá crédito a eles ou não, se eles merecem o crédito pelas suas obras ou não, né? Então cabe a nós, né, ter o discernimento, para distinguir o bem e o mal. E nós sabemos isso, o que é o bem e o que é o mal. Então o nosso livre-arbítrio vai atuar bastante nisso também. Tá certo? Vamos prestar bastante atenção. Vamos prestar atenção na árvore que está jogando seus frutos para nós. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, ainda no capítulo 9, na Lei de Igualdade, Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher, a questão 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quererias que se vos fizesse. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles sob esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Gente, para Deus não existe diferença entre homem e mulher, né? Para os espíritos também não, porque eles podem vir homens, vir mulheres, não existe diferença, não existe o sexo do espírito, certo? Então nós temos todos os direitos iguais, os homens e as mulheres, tá certo? Os direitos são iguais para todos. Agora, as funções, como o livro nos falou aqui, são diferentes. O homem tem funções que às vezes a mulher não daria conta de fazer, como a mulher tem algumas funções que o homem não dá conta de fazer.
é para haver esse equilíbrio que eles têm que caminhar juntos, né? Um fazendo pelo outro, e ninguém fazendo ao outro o que não quisesse que fizesse com ele mesmo, né? Então, para haver esse equilíbrio, temos que respeitar os direitos dos homens e das mulheres. Todos são iguais, né? Que Jesus nos dê uma ótima sexta-feira, com paz, com luz, com sabedoria, com equilíbrio e muito amor no coração e muita saúde. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus... Até amanhã não, gente, desculpa, até segunda-feira, se Deus quiser, né? E Ele há de querer. Beijo no coração.